Meu nome é Hinaldo de Vasconcelos Soares, sou professor há mais de 20 anos na área do direito administrativo, envolvendo algum conhecimento de gestão, controle, licitação e contratos. O objetivo dessa nossa conversa é evidenciar, demonstrar, junto ao Congresso Brasileiro de Licitação e Contrato, um diagnóstico da situação de gestão no ambiente de hoje e que vem corroborando para a situação de ilícitos, irregularidade, desvio de conduta, gestores ineficientes e o principal e o mais importante, que é a finalidade da entidade pública, que é o interesse público que não é atingido. Portanto, eu vou dar uma noção, inicialmente, de forma preliminar, apresentando um diagnóstico da situação caótica que se encontra a administração pública federal, estadual e municipal. De forma geral, o que a gente tem entendido é que falta, primeiro, gestores preparados para tocar a administração pública voltada para um ambiente de atingimento de objetivos, que está explícito, claro, lá na construção do orçamento público, que é a peça fundamental e baseada, inclusive, no respeito e no cumprimento da Lei 101, Lei de Responsabilidade Fiscal. E o que vem acontecendo, na verdade, é exatamente algumas questões que envolvem o descumprimento legal orçamentário e a execução do orçamento por meio das contratações, compras, de forma irregular. Então, essa é uma situação que nós estamos passando no Brasil. Hoje está aí a Operação Lava Jato, desnudando esses gestores, evidenciando claramente a conduta indevida dos agentes e dirigentes públicos brasileiros que não se preocupam no minimamente, ter políticas públicas adequadas e capazes de atingir a ponta os sistemas do cidadão, onde ele atua no seu dia a dia, como saúde, educação, segurança pública e outros interesses da comunidade. Nesses 30 anos, atuando na área de controle de auditoria, como auditor independente, inclusive com registro na CVM, eu auditei todas as empresas do Brasil, envolvendo as entidades diretas e entidades indiretas. Do Banco do Brasil, Central, BNDES, Portos, Embratel, Embrapa, enfim, todas as instituições da administração direta e indireta, por força de ter ocupado algumas funções públicas, de secretário de controle, como coordenador geral de auditoria do Ministério do Planejamento, Ministério da Fazenda, secretário de controle interno do Supremo Tribunal Federal, secretário de controle no Tribunal Superior Eleitoral, assessor do Tribunal Superior Tribunal de Justiça e outras entidades onde eu passei labutando o meu trabalho profissional com muita dignidade, muito respeito ao cidadão, ao cliente, que é a principal prioridade, que é a sociedade. Então, nesse tempo produzido de trabalho, eu encontrei diversas situações absurdas, como, por exemplo, auditando uma secretaria de governo de um estado, que eu não vou falar o nome por questão ética, e eu encontrei 10 aparelhos de tomografia caríssimos importados, e a demanda, necessidade do cidadão para atendimento desses pleitos nunca atendida na ponta. Além do mais, eu identifiquei algumas situações assim tão horrorosas, como estoque almoxarifado de remédios e medicamentos,
com lotes imensos, custeado com valores altíssimos do orçamento do Estado, com datas vencidas. Ou seja, compravam o equipamento para atender as necessidades da comunidade e não faziam a segunda parte, que seria a distribuição para a comunidade, para o cidadão, no anseio das suas necessidades e interesses de saúde. É só um exemplo que eu estou dando, como outros exemplos que eu verifiquei, que eu identifiquei nesses anos todos de trabalho na área de controle. Então, em função disso, eu tenho algumas questões que foram tratadas nesse livro aqui, Fraudes das Gestões Públicas e Privadas, onde eu aponto, eu listo um rol de impropriedades, irregularidades e desvio de recursos públicos no ambiente da administração pública. A partir desse livro, eu entendi que eu deveria construir modelos capazes de não só criticar, mas apresentar soluções que viessem a caracterizar o encaminhamento dessa questão de atingimento dos resultados eficazes das entidades públicas. E a primeira questão que eu identifiquei, que é bastante clara e evidente, foi nas fraudes apontadas na área de licitação e gestão de execução de contratos, e eu criei um modelo. O modelo dessa ferramenta de ser implementada na gestão pública, ela ficou desenhada e indicada nesse livro aqui, A Gestão Eficaz de Licitação e Contratos Administrativos. E eu vou contar a história do conteúdo desse livrinho, que certamente, se implementado, atendido esse modelo no ambiente da gestão pública, eu vou ter resultados satisfatórios, com certeza. Então, a grande questão que a gente observou é que não é suficiente ter regras estabelecidas, ou seja, as leis, os normativos, os procedimentos fixados de forma legal. É importante que tenha cidadãos, agentes públicos capacitados para, conscientemente, tocar a gestão, sempre objetivando o interesse público. Então, dentro desse estudo, dessas pesquisas, nós elaboramos esse modelo, que ele tem como base algumas questões que eu vou colocar. A primeira premissa, que é fundamental, está lá no artigo 37 da Constituição Federal, são os princípios da administração que tem que ser seguido pela gestão. Em cada construção de um ato administrativo, há de se respeitar esses princípios, que é o da legalidade, que é o da publicidade, que é o da impessoalidade, que é o da moralidade, e o último princípio que foi acrescido ao artigo 37 da Constituição é o da eficiência. Então, esses 5 princípios são as premissas fundamentais para se praticar uma gestão com regularidade. Daí, além desses princípios, que nós chamamos de princípios constitucionais, nós temos os princípios infraconstitucionais. Vou citar alguns, como a questão da vinculação da contratação, com base no que foi pactuado no edital. Nós temos a questão do princípio da economicidade, que é a questão de se otimizar a escala econômica das aquisições de bens e contratações de serviço, e temos outros princípios assemelhados que vão complementar esse esboço da base das premissas fundamentais e legais. A segunda questão que nós vamos trazer, a Lei 86B como base, e a Lei do Pregão. A Lei do Pregão, ela é, na verdade, uma continuação da Lei de Licitação. De uma forma mais simplificada, se procurou atender a questão das compras e contratações
nos bens e serviços rotineiros da administração, ou seja, os bens comuns, e daí procurou-se criar uma situação da licitação presencial, com mais simplicidade, e a licitação eletrônica, onde foi invertido a questão da habilitação e da escolha da contratação. Primeiro se escolhe a contratação e depois se verifica se aquele vencedor tem habilitação conforme está regulado na 866. Então, a 866 ela tem um artigo que é chave nessa questão. É o artigo 3º. O que é que o artigo 3º diz? Que as compras têm que ser praticadas com competição, com isonomia, com igualdade e, acima de tudo, que seja selecionada a melhor proposta. Muita gente entende de uma forma muito pequena que a melhor proposta é que tem o menor preço. E não é assim que a resposta tem que ser dada. A melhor proposta é aquela que é mais favorável aos interesses públicos. Por isso é que nós temos dois tipos de decisão do administrador público. As decisões vinculadas, aquelas que estão presas às questões legais de legitimidade, que é outro princípio que não está na Constituição, mas é fundamental, legitimidade. O que é que esse conceito de legitimidade traz de importante para a administração pública? Traz sim, porque ele envolve a compra do bem ou a contratação do serviço de forma legítima. Aquilo tem que estar voltado para um objetivo lá da entidade. Objetivos ter sempre voltado para suas finalidades estruturais e orgânicas. E o outro princípio, que é o princípio discricionário. O vinculado e o discricionário. O discricionário, ele está muito ligado à ação da decisão, do processo de decisão do gestor ser tomado sem base legal, do ponto de vista de alguma fundamentação que ele venha trazendo. Mas, por outro lado, ele vai tomar essa decisão, que são situações excepcionais, não é rotineiras, ele vai tomar essa decisão porque, se ele não contratar aquela empresa, não contratar aquele serviço, o prejuízo para a administração vai ser muito maior do que a situação, vai ser muito maior do que a situação não tomada por um processo de decisão. Então, a falta de vinculação não impede de ele tomar essa decisão. Como, por exemplo, uma peste numa cidade do interior e ele tem que tomar uma decisão urgente de decretar uma situação de emergência e fazer uma contratação direta de vacinas de forma que venha atender ao interesse da comunidade. Enfim, outras situações poderão surgir e essa decisão discricionária, ela está prevista na lei, então não é nada impeditivo. Na administração, só se tem que fazer o que está escrito em lei. As regras são igual a jogo de bicho, de forma pejorativa essa comparação, mas é assim, só vale o que está escrito. Então, na hora de se decidir por uma compra de um bem e pela contratação de um serviço ou de uma construção de obras de engenharia, se tem que fundamentar bem, definir bem a motivação da compra e definir a que interesse isso vai ser atendido na administração. E daí, trabalhar com a questão que é a questão da formalidade processual, explicitar com clareza, sempre por escrito, a manifestação de cada agente, onde vai passar a rotina daquela ação de compra ou de contratação. No serviço público, tudo tem que ficar registrado, de forma que haja as situações de aplicação de controles que poderão ser preventivos, antes da realização do ato, concomitante, ao mesmo tempo da realização do ato, e posterior, ou seja, após a realização do ato. Então, o que eu queria dizer é que a premissa da 866, a mais importante, que está amarrada em tudo, é a questão do artigo 3º.
Então, a Lei 866, ela é uma lei que tem uma conotação sistêmica. O que entende? O que a gente quer dizer com isso? Sistêmico porque ela é um modelo, ela é modulada. Ela é composta de 3 situações e etapas. A primeira, que é a etapa do processo de licitação e finaliza lá na minuta do contrato. A segunda, que se inicia lá na assinatura do contrato e vai até a aplicação de sanção. E a terceira, que é uma coisa que não é muito praticada, que está lá no artigo 67 da 866, que é a avaliação ou atestação das faturas mensalmente, ou da periodicidade da contratação, de pagamento da contratação, que ela está amarrada em 3 princípios da Lei 4.320. Esses 3 princípios, eles envolvem 3 situações: o empenho, a liquidação e o pagamento. O empenho é o compromisso econômico orçamentário que a entidade de administração pública faz com o fornecedor de bens ou serviços. A liquidação é o processo de exame se tudo aquilo que foi pactuado em contrato entre as partes está sendo cumprido pelo contratado. Eu só vou pagar se foi cumprido o que foi pactuado. Esse é o exame da liquidação. Além do mais, eu tenho que verificar se tudo que ele apresentou na contratação, que se trata da habilitação dele, né, jurídica, fiscal e econômica, se isso está de acordo e regular com as obrigações e os deveres dele como Estado, com os órgãos de fiscalização, de previdência, etc. Finalmente, essa segunda etapa estando correta e havendo a contraprestação do serviço, de forma adequada ao que foi pactuado no contrato, eu entro na terceira fase, que é o pagamento. Então, o pagamento é o ato final. Então, você vê que nós temos 3 fases. O econômico, que é o empenho. A liquidação, que é a gestão, a aplicação da gestão, das obrigações pactuadas. E, finalmente, o financeiro, que é o pagamento, a liquidação daquela fatura. E, assim, o contrato vai sendo administrado mensalmente ou no dia a dia dessa forma. Agora, eu estava falando que a 866 ela é modular e sistêmica, porque ela acompanha essas 3 partes. Então, a primeira parte, que é um contraponto à RDC, essa coisa inadequada, que foi feita pela bancada dos empreiteiros e do governo para favorecer facilidades e gerar situações que eu vou comentar agora, inadequadas. Por exemplo, o RDC, ele veio para atender esses interesses desses empreiteiros. Eles tiraram, e eu briguei muito no ambiente da Câmara dos Deputados, seja em audiência pública, seja em mesas fechadas, redondas lá na TV Câmara, discutindo com os deputados e com os representantes da sociedade sobre a não implantação desse sistema. A 866 é uma grande lei criada e fixa regra na administração pública. Ela tem mais de 20 anos. Ela vem enfrentando essa máfia da corrupção de uma forma competente. Já está comprovada que é eficiente. Isso não quer dizer que ela não mereça uma atualização, um ajuste. Agora, quebrar ela na espinha, como foi quebrada, como fez o RDC, que tirou a primeira parte sistêmica que eu acabei de comentar com vocês, que vai do artigo 1º, com premissa no artigo 3º, que é como comprar bem, como praticar a licitação, e vai até o artigo 59, lá da Lei 866, que é a assinatura, a elaboração final do contrato, a minuta, com a apreciação do órgão jurídico. Essa é a primeira parte. E a primeira parte, ela tem um item importantíssimo que a 866 traz, que é quem é que fixa
o desenho de uma compra de um bem, de uma compra de um serviço ou da construção de um bem de engenharia, de uma obra de engenharia. Quem é que... É o interessado. Quem é interessado? É a administração. E como ela desenha isso? Através de uma coisa que nós chamamos de projeto básico. Projeto básico está lá, contemplado no artigo 7º, combinado com o artigo 12 da 866, onde se desenha, onde se explicita a motivação daquela aquisição ou contratação. Dali está desenhado, é o projeto básico. A RDC não tem projeto básico. Quem faz o projeto básico é o contratado. Então, se o contratado faz o projeto básico, como se vai controlar a execução desse contrato? Né? Essa é uma falha fantástica. Então, anularam essa primeira parte da 866 na RDC e aí não se permite o acompanhamento e a execução do contrato. Então, a 866, ela traz como ponto de referência nessa primeira parte sistêmica a elaboração do contrato. É o artigo 7º, combinado com o 12, que traz os requisitos do bem, né? Que vai desde a segurança, a economicidade e a sustentabilidade ambiental até a situação da aprovação do projeto básico. Então, essa é a primeira parte da 866. A segunda parte, e que eu desenhei aqui muito bem, essa primeira parte, a segunda e a terceira, que vocês vão saber qual é que aqui nós desenhamos ferramentas de acompanhamento e fiscalização, né, no ambiente da gestão. Então, a primeira parte, que vai até o 59, inicia-se no 60 a segunda parte, a assinatura do contrato, começa a execução do contrato. Cabe a gestão fazer o acompanhamento, a fiscalização do que foi pactuado no contrato. Isso está lá no artigo 67. Mensalmente, eu vou pagar as faturas da prestação de serviço respectivo, pode ser de um bem, de um serviço ou de uma obra de engenharia, e daí eu verifico todos aqueles itens que está lá na primeira parte, se está sendo cumprido dentro das minhas peças acessórias, que é projeto básico, os controles paralelos do projeto básico, ou seja, as planilhas de custo, que além disso, o edital. O edital é desenhado com base no projeto básico. E finalmente, eu pratico a licitação. Então, a licitação ela é feita com base nesses elementos que foram desenhados, que foram esboçados pela administração, pela gestão. Daí, eu faço as minutas do contrato, a área jurídica me sinaliza que estão regulares, cumprindo o artigo 38 da 866, e daí inicia-se com a indicação de um representante da contratada a execução do contrato. A execução do contrato, se for um contrato de serviço, de serviço de limpeza, por exemplo, que trata muito de mão de obra ou de segurança, a relação do preposto tem que ser feita do gestor do contrato, que foi indicado por meio de portaria, gestor e os fiscais do contrato. A lei fala de um gestor, mas, por segurança, alguns contratos necessitam de mais de uma pessoa, quando eles têm complexidade e materialidade econômica. Então, aqui no livro, eu coloco que é uma comissão de acompanhamento e fiscalização que irá fazer esse processo de verificação da regularidade da execução do contrato. Por exemplo, um contrato de informática, que é um contrato mais complexo, ou um contrato
de obra de engenharia, que é mais complexo. Com um contrato de venda de resma, de papel, não vai precisar de uma comissão. Basta um gestor. Então, o gestor do contrato, ele tem que tratar o representante da empresa, que é o preposto, apontando a inadequação da execução da mão de obra, no que se refere a cumprimento de regras estabelecidas na entidade, etc, etc. O gestor não tem o poder de mando nos empregados da contratada. Ele tem uma relação com o preposto. Então, essa segunda parte, ela vai até essa questão que eu sugeri que se faça para atender a terceira parte. A terceira parte, ela vai... É o artigo 67 da 866, combinado com o princípio da eficiência lá do artigo 37 da Constituição Federal. Ela é a avaliação do desempenho do contratado. Ou seja, aqui eu sugiro bimestralmente, pode ser feito trimestralmente ou quadrimestralmente, o acompanhamento do contrato. Eu avalio o desempenho do contratado. Se o contratado tem, e aqui a gente fez uns quadros de avaliação desse desempenho de uma forma muito simplista, sem fórmulas estatísticas, sem nada. É um quadrozinho com a pessoa que tem um conhecimento mediano de gestão vai avaliar o contrato em alguns itens. Então, daí na periodicidade bimestral, como é a sugestão aqui, eu vou ter a tempo real a situação daquele contrato. Então, bimestralmente, eu pago ele, meço e avalio o desempenho, mensuro o desempenho dele na relação contratual, está adequado com o que foi pactuado no contrato, ótimo, então avalio ele. Não está adequado, tem pontos falhos, frágeis, eu avalio essa fragilidade. E daí eu evito que quando chegar no final, próximo ao contrato, eu possa fazer uma prorrogação desse contrato, se for de interesse público, interesse da administração. Se eu avaliar ele, aplicar multas e advertências, aplicar sanções, seja qual delas for, advertência, multa, impedimento de atuar na administração, enfim, se eu avaliar dessa forma, como eu vou chegar, o que a gente vê muito, quando a gente faz auditoria, como eu vou chegar no final do contrato, prorrogar o contrato? Não tem argumento, nem fundamento legal e técnico que me diga que eu tenho que renovar esse contrato. Então, quando eu faço esse trabalho para e passo, paralelamente, a tempo real, avalio o contrato, eu já chego no segunda avaliação, ou terceira, e já me sinaliza que eu tenho que abrir uma licitação. Urgentemente eu tenho que abrir uma licitação para substituir esse contratado. Senão, eu vou chegar no final do contrato e aquele serviço é essencial para a administração pública, como o caso de segurança, limpeza, higienização, e daí eu vou ter que fazer um novo contrato emergencial. Emergencial é uma situação muito crítica. Aqui a gente fala, exemplifica isso, é como se aqui em Brasília tem uma torre de televisão muito, muito alta. É como se o cara subisse na torre pelado e pulasse, chama a atenção de todo mundo, né, esse ato. Então, comparativamente, quando é emergencial, chama a atenção dos órgãos de fiscalização e de controle, interno e externo. Por quê? Porque, na verdade, ele está evidenciando uma questão que é básica nisso, chamada planejamento. Tudo na administração pública tem que ser planejado, não pode ser no tapa, tem que ser planejado. Então, por isso é que eu criei esse modelo. Então, a segunda parte, eu avaliando esse contratado, eu posso prorrogar. Se ele for satisfatório, eu vou prorrogar o contrato dele. Perfeito? Então, é assim que funciona. E daí, essa Constituição que a gente fez trouxemos, assim, para o ambiente da administração, uma ferramenta, um referencial que cria facilidades de se montar uma estrutura orgânica para tal fim. Lógico que isso não é suficiente. Nós temos que ter gestores capacitados. É fundamental planejar, capacitar e
operacionalizar. Esse tripé aqui tem que existir. Planejar não é uma coisa fechada, é uma coisa que eu planejo no dia a dia e faço um plano tático, operacional, que é anual, ou estratégico, que é mais de um ano, e daí eu faço aquilo e, à medida que está acontecendo, eu posso corrigir os desvios, os caminhos inadequados, e vou ajustando. Isso é o planejamento. E a gestão tem que ter essa noção clara. Daí ela vai conduzindo o processo, sempre com o objetivo do interesse público, até operacionalizar essas questões e depois avaliar tudo isso. Então, como eu estava colocando, os insumos é objeto de alimentação do novo sistema de planejamento do ano subsequente. Então, é importante se ter em mente essa questão. E outra coisa, ao nomear os gestores e fiscais de um contrato complexo, como de informática, que eu dei o exemplo, é fundamental que se escolha, selecione pessoas com conhecimento específico daquilo que elas vai fiscalizar. Não é muito adequado e é inconsequente se nomear uma pessoa que não tem habilitação para examinar, por exemplo, o contrato de obra ou a compra de um software, um aplicativo de informática. Tem que botar gente do ramo. Por isso que essa sugestão que eu entendi no andar do meu exame de controles interno e externo e de gestão de 30 anos, foi de que a saída é criar uma comissão com pessoas, um gestor voltado para administrar aquele contrato, com fiscais, um fiscal capacitado técnico, por exemplo, na área de informática, se for o caso, e outro gestor com habilidades voltadas para a administração, verificar a habilitação do contratado, se está regular, e também se tudo que está sendo apresentado está lá pactuado no contrato, e há cumprimento dos deveres contratuais fixados entre as partes. Então, esse é o modelo que foi construído. Por outro lado, eu coloquei a questão do RDC com bastante preocupação, porque esse RDC veio com esse propósito para atender às obras da Copa do Mundo, dos eventos de Copa e outros eventos que vão dar sequência agora. E daí esses eventos, eles evidenciaram que quando eles propuseram o RDC, eles tinham dois grandes propósitos. O primeiro qual era? Era de dar celeridade às aquisições de bens, compras e contratações. E o segundo era a questão de evitar o superfaturamento. Nas obras construídas do estádio de futebol, ficou evidente o não atendimento dessas duas premissas. Primeiro, todas as obras foram entregues com atraso. A celeridade não existiu. E segundo, todas foram superfaturadas. Vou dar dois exemplos simples. Brasília, o estádio de futebol daqui, foi orçado em 600 milhões de reais. Hoje, ele tem uma execução, uma realização de 2 bilhões de reais. É um valor bastante distinto do que foi orçado. O Maracanã também é outro exemplo que acompanha. E assim, todos os estados foram dentro desse propósito. Então, vocês têm que observar que esse objetivo lá dos empreiteiros não era esse, celeridade e custo. Lá na RDC, não tem aditivos de reequilíbrio, de repactuação, etc. Só que todos eles foram aplicados essa ferramenta de reajuste, de correção dos valores. Se foi orçado por 600 milhões e foi realizado com 2 bi, está aí a questão que foi descumprida. Mais ainda, uma questão que é importante, que ela foge ao princípio da transparência, que é a questão do sigilo do orçamento na RDC. O orçamento não é divulgado, isso é uma piada de salão, né?
Então, não se sabe quanto foi orçado para aquela obra de engenharia, porque é sigiloso o orçamento. Isso não existe, fere o princípio da transparência, então isso é um absurdo. E outra questão, que também é fundamental, quem é que acompanha, faz a execução do controle nessa obra? Se eu não tenho um projeto básico que é feito por mim, contratado, quem faz sou eu. E aí, atende aos interesses públicos? Lógico que não. Além da questão da qualidade do material empregado nessas obras, que é feito como projeto básico, que visa minimizar o custo e maximizar o lucro do contratado. Essa é, então, a minha visão sobre essa questão. Nesse pequeno apanhado aqui de conhecimento, e de conhecimentos sistematizados em forma de livros e trazendo para a administração pública essa ferramenta que vem a auxiliar o dia a dia dos gestores, eu me coloco à disposição dos senhores, das entidades e aí da própria plateia aí do Congresso, para, em outra oportunidade, colaborar, cooperar e fazer, e construir, e enfrentar as adversidades das quadrilhas de corrupção, dos grupos que não têm nenhuma consciência de sociedade, de país, de nação. Me coloco à disposição aqui em Brasília. Um grande abraço e um bom dia. Muito obrigado.